Diário do Transporte na Arena ANTP, hoje com uma entrevista internacional, falando com dois membros do governo de Luanda, capital de Angola. Amadeu Augusto da Fonseca Campos, que é diretor do Gabinete Provincial de Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana, e Valentim Moisés, que também, como ele, atua no Gabinete Provincial. Bom, vamos conversar com os dois a respeito do transporte público em Luanda. Quais são os desafios, quais são as dificuldades? Você contou pra gente que ficou um pouco assustado com a quantidade de ônibus que tem em São Paulo, entre 14 e 15 mil ônibus. Luanda, segundo você, tem a província de Luanda, né, tem a mesma população, praticamente a mesma área que a Grande São Paulo, e, no entanto, quantos ônibus tem? Boa tarde. De facto, ficamos bastante surpreendidos ontem quando tomamos conhecimento que aqui a cidade de São Paulo tem cerca de 15 mil ônibus. Luanda, com a mesma dimensão, como acabou de dizer, e a mesma população, tem apenas, no somatório das 4 empresas, uma pública e 3 privadas, 200 ônibus. E por que isso? Portanto, houve, na altura, uma política que impossibilitou a entrada de novas operadoras e também outros fatores que resultaram na não motivação, portanto, na aposta de entrada de novos ônibus, como, por exemplo, a baixa tarifa, a falta de revisão da própria tarifa, portanto, a tarifa não é revista há muitos anos, portanto, e isto desmotiva, sobretudo, os operadores privados a investirem em novos ônibus. Contudo, a partir deste ano, houve uma transferência de responsabilidades do órgão central, que é o Ministério dos Transportes, para os governos provinciais, onde o transporte urbano agora depende diretamente dos governos provinciais. Estamos numa fase de reestruturação de todo o sistema de transporte urbano. Estamos neste momento a preparar, portanto, um dossiê para ser entregue superiormente ao Sr. Governador, portanto, sobre o transporte urbano, subdividido em 10 capítulos, onde vamos falar das novas rotas e itinerários dos transportes públicos. Vamos falar da nova planilha de custos tarifários. Iremos falar também dos corredores, das faixas base, portanto, os corredores exclusivos para os transportes públicos. Iremos falar dos novos terminais e paragens e abrigos para os ônibus. Portanto, são 10 capítulos que a breve trecho teremos este trabalho concluído, que será uma aposta, portanto, na transformação de transporte público urbano mais atraente para os investidores privados. Mas os investidores privados seriam do próprio país ou você acredita que possam haver investidores de outros países na operação de ônibus de Luanda? Com certeza, portanto, a entrada no transporte urbano de Luanda está aberta a novos investidores, tanto residentes como não. E existe fábrica de ônibus em Angola? Não, neste momento não existe nenhuma fábrica de ônibus em Angola. Nem carroçadora? Também não há nenhuma fábrica de carroçadora. Tá, mas isso não é um problema, né? Não. O mais importante é ter o sistema. Não há nenhum problema, porque nós temos ônibus não só brasileiros, como também de outras origens. Sobretudo, hoje há uma grande aposta de ônibus provenientes da China. Se você tivesse que colocar em ordem decrescente os desafios que esse novo sistema trará para o governo de Angola, ou para o governo da província de Luanda, qual você colocaria como o mais importante para o menos importante no momento? Desafio. Portanto, os desafios, começaríamos pela aplicação de uma nova tarifa. Conforme eu disse há pouco, a tarifa não era revista há mais de 13 anos. Portanto, está completamente desajustada e isto em nada motiva
a entrada de novos ônibus e de novas operadoras. Para nós, governo, também interessa-nos ter um controle, sobretudo dos passageiros transportados, através da aplicação do sistema de bilhetagem que nós vimos aqui, portanto, um sistema de bilhetagem eletrónica, porque também permite-nos pagar no final de cada mês o real valor dos passageiros transportados, né? E não sermos enganados por nenhuma das empresas. Portanto, hoje há uma dificuldade muito grande para termos este controle, tanto de passageiros transportados, tanto por parte do governo como também por parte das empresas operadoras, né? Eles têm um índice muito alto de evasão de receitas, por falta de fiscalização. Sim, na verdade, um sistema de gestão e controle do sistema. Exato, e controle do sistema também. Portanto, há necessidade de nós termos sistemas inteligentes e também integrados de novas tecnologias. Valentim Moisés, ele disse que tem apenas 200 ônibus, vocês nos informaram agora. Como é que a população de Luanda, da província de Luanda, sendo praticamente a mesma de São Paulo, se locomove então? Que tipo de modal eles usam para se locomover na cidade? Ok, muito boa tarde e obrigado pelo convite. Para dizer que a população propriamente da província de Luanda, que é a capital do nosso país, ela locomove-se através de vans, que nós em Angola chamamos de IACs, são chamados táxis coletivos. É através desses meios que utilizamos e temos nessa ordem, como disse bem o diretor Amadeu, apenas 200 autocarros a funcionar e uma linha férrea, um comboio a funcionar, mas em pouca escala nesse momento. E algumas pessoas com seus transportes e de forma individualizada, não é, vão fazendo a sua locomoção, que muitas vezes criam embaraço ao trânsito, criam muito engarrafamento, porque há muitos meios de transporte de forma individualizada a circularem pela província de Luanda e que, na maior parte das vezes, tem sido desvantajoso porque isso também faz com que as pessoas não exercem as suas atividades a tempo e a hora. Ou seja, a proliferação, a grande quantidade de vans e de veículos de menor porte para o transporte acaba provocando o que a gente chama de externalidades negativas, né? Que seria, primeiro, o congestionamento, não pela ordem, mas citando as externalidades, seria a questão do congestionamento, portanto, impacta no tempo que as pessoas têm para poder chegar ao trabalho e voltar do trabalho, inclusive. Tem a questão também do meio ambiente. Como é a questão ambiental na província de Luanda em função dessa questão do transporte coletivo que não é, infelizmente, não é como deveria ser, segundo vocês mesmos já reconhecem, estão lutando para mudar essa situação? Com certeza, portanto, em termos de congestionamento, nós também temos um projeto em carteira e em curso já, que é da sinalização de faixas exclusivas para os transportes públicos. Portanto, nós temos em Luanda já aprovada uma carteira de 6 corredores exclusivos, na ordem de quase 325 km de corredores exclusivos. E nós vimos ainda ontem aqui na prática, na cidade de São Paulo, quando saímos aqui do pavilhão Arena para o hotel onde estamos hospedados, portanto, a eficiência das faixas exclusivas, portanto, no aumento da velocidade comercial do transporte público. E existe financiamento para isso ou você já tem a modelagem, ou seja, qual vai ser o tipo de investimento para colocar na prática esse projeto? Vai ser concessão, parceria público-privada? Ou vocês ainda estão discutindo a forma como esse sistema vai operar do ponto de vista de sustentabilidade? Sim, nós estamos a pensar em um projeto de parceria, né, público-privada, pese embora que inicialmente todos os custos foram suportados pelo Orçamento Geral do Estado. Mas vocês vão lançar uma licitação internacional, uma concorrência internacional? Portanto, isso ainda não está decidido.
Portanto, vamos ver qual será a melhor via para se fazer esse trabalho. Mas a projeção seriam quantos quilômetros então de vias? Você falou 325? Sim, estamos a pensar 325 quilômetros de vias exclusivas. Isso operados por ônibus? Exatamente. Portanto, subdivididos em 6 faixas. Seriam troncais, alimentadoras? As duas coisas, tanto troncais como alimentadoras. Tá. E como é que vocês pretendem combater a questão das vans? Bom, primeiro, as vans eram clandestinas. Nós definimos também rotas para as vans e eles são obrigados a licenciarem os seus veículos. Portanto, têm que fazer as inspeções técnicas periódicas, têm que pagar o seguro e têm que tratar a licença, que somos também nós que emitimos licenças anuais. Mas a nossa projeção é, primeiro, tirar as vans do centro da cidade e levá-las para a periferia, porque o que nós pensamos fazer com as vans é serem veículos alimentadores do transporte público. Portanto, eles vão recolher os passageiros lá onde o autocarro, o ônibus, como se diz aqui, não entra. Né? Portanto, a nossa meta é diminuirmos o número de vans e aumentarmos o número de ônibus através de licitações que vamos criar para a entrada de novas operadoras no transporte urbano de Luanda. E se preocupando com a questão tarifária e a questão também da matriz energética, né? Exatamente. Sem isso, não há muita motivação para operadores privados entrarem no circuito. Correto. Queria agradecer então a presença de vocês aqui. Nós agradecemos. E estamos à disposição, se vocês quiserem encerrar fazendo um convite para empresários brasileiros, empreendedores brasileiros que Com queiram certeza, contribuir. a nossa vinda cá foi mesmo de trocarmos experiências e intercâmbio e dizer às empresas brasileiras que estamos abertos, portanto, em todos os negócios da área de transportes e mobilidade urbana, tanto em veículos, portanto, a venda de ônibus, como também da sua tecnologia, né, de apoio à sua operação. Ok, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado.